Oi, pessoal, vou começar então com esse molde da Kaká Artes, que é o Arca de Noé. Eu uso ele só pra fazer a cabecinha da Bu, fica bem bonitinho, eu gosto bastante. E aí, pra fazer os olhinhos, eu vou usar então o ROC6 da nossa coleção de resinados e a boquinha RBQ2, pra ficar bem bonitinha, bem fofinha. Com o pincel modelador, eu vou abaixar o olhinho, afundar bastante, pra não ter perigo dele pular pra fora da peça quando ela ressecar, tá bom? Agora, eu vou fazer uma coxinha com um pouquinho de massa e vou achatar na mesa nesse formato triangular, porque essa parte vai ser o corpinho da Bu, vai ser a parte da fantasia dela. Com uma esteca, eu vou utilizar para fazer essas marcações, mas se você não tiver essa esteca, você pode utilizar uma régua ou até mesmo aquela base de acrílico que a gente utiliza para colocar as velas, sabe? Também dá e também fica bem legal o acabamento. Com essa outra esteca, eu vou abrir a parte do meio, porque vai ser por aí que a gente vai colocar a cabecinha da Bu. Então, é importante que a gente deixe essa parte um pouquinho mais fina, para dar a impressão de que ela realmente tá saindo, a cabecinha dela tá ali, entrando dentro da fantasia. Agora, eu vou pegar mais uma coxinha e vou achatar do mesmo jeito que a gente fez o corpinho, só que eu vou fazer o capuz, tá? Então, para fazer o capuz, eu vou pegar o rolinho, né, que vai me ajudar a abrir aí um pouquinho a massa. E vou medindo ali na cabecinha, tá? Essa parte é importante vocês tomarem cuidado, porque na hora que vocês forem fazer esse formato do capuz, tem que tomar cuidado e prestar atenção, porque a gente não vai colocar só a cabeça da Bu, vai ter o cabelo dela depois. Então, a gente tem que deixar um recuo ali entre o topinho do capuz e a cabeça da Bu, para que ela possa entrar depois tranquilamente, não fique muito apertado, né, por causa do cabelinho dela. Agora, então, eu tô grudando uma parte na outra ali com um pouquinho de cola, pra ficar tudo bem seguro. E olha só como já ficou muito fofo. Duas massinhas de massa cinza clarinho pra gente poder fazer agora as patinhas da fantasia dela. E eu vou marcar ali o meio pra fazer um encaixe dos pezinhos, tá? Depois eu vou pegar um canudo desses que a gente utiliza pra colocar na vela e vou fazer essas marcações dos tentáculos, tanto no pezinho, quanto também nas mãozinhas da fantasia dela, tá? Então, aí, eu terminei os pezinhos e eu vou fazer a mesma coisa para os bracinhos dela, sempre medindo ali na peça que eu tô fazendo. Já deixo na posição correta que vai ficar e faço as marcações do mesmo jeitinho que eu fiz ali nos pezinhos. Depois que eu terminar a marcação, então, eu vou pegar os bracinhos e vou colocar já na posição para deixar ele secando um pouquinho antes de eu colocar na peça. Agora, eu vou fazer uma cobrinha e vou achatar um pouquinho. Vou vir com uma esteca de faquinha, cortando pedacinhos bem pequenininhos, porque esses pedacinhos, eles vão ser os dentes que vamos colocar na fantasia dela. Então, depois de cortar, você vem achatando um pouquinho a pontinha para ficar com esse aspecto arredondado. E aí, a gente coloca na parte de cima, dessa forma que eu tô mostrando para vocês, com um pouquinho de cola na ponta e depois aperta com a esteca. E para colocar na parte de baixo, a gente coloca a cabecinha da Bu ali dentro para verificar exatamente onde vai ficar os dentinhos, para não ficar no meio do rostinho dela. A gente deixa mais para lateralzinha ali. E depois é só acertar tudo com o pincel modelador. E ficou muito, muito fofo. Agora eu vou deixar secando todas essas partes e vou continuar no próximo dia o cabelo dela. Como aqui é tudo muito rápido, já é o próximo dia, então vocês podem ver que essa peça já tá seca. E agora eu vou estruturar ela com a ajuda de um arame, tá? Esse arame que eu tô usando é um arame bem fininho e eu só tô colocando ele mesmo pra deixar um pouquinho mais seguro. Depois, eu vou pegar a cabecinha dela e vou fazer a parte da maquiagem. Eu gosto de utilizar uma caneta marcadora, tá? Essa caneta minha, eu comprei na Daiso, eu paguei super baratinho. Mas se você gostar de utilizar a tinta também, não tem problema, faça aí do jeito que você já sabe fazer, do jeito que você prefere e se adapta melhor. Eu sei que às vezes a gente tem um pouco de medo de fazer essas marcações no rostinho, mas é importante lembrar que o rostinho dela já tá seco, secou de um dia pro outro. Então, caso você erre, como eu errei ali, ficou uma pontinha, vocês vão ver,
é só vir com um pedacinho de algodão num palitinho e limpar, porque vai sair com muita facilidade, então não precisa ter medo de fazer os detalhes no rosto. E olha só como ela já ficou muito fofa. Então, agora a gente vai pra parte do cabelo, e aí é muito simples, é do jeitinho que a gente costuma colocar cabelinho mesmo nos nossos bonequinhos, mas com a exceção de que a gente não vai deixar aquela parte redonda pra trás, então a gente vai deixar mais achatadinho mesmo, lembrando somente de deixar esse topinho pra cima da cabeça, porque esse topinho vai ser a franja dela, tá? Então, eu tô passando cola, colando ali a cabeça na massa marrom, tá? Porque a cor do cabelinho dela é marrom. E depois disso, gente, é só vir puxando o topetinho. É importante sempre medir na peça que a gente tá fazendo. Então, ó lá, eu fui tentar colocar e não entrou, porque tá muito grande o topete. Aí, sempre vai arrumando e vendo se vai entrar na peça, tá? É importante essa hora vocês terem bastante paciência, porque é assim mesmo, um pouquinho demorado, mas com calma e paciência vocês vão acertar. Eu tô puxando aí, vocês estão vendo que eu tô achatando a parte que ficou do topinho, porque eu já vou fazer a franjinha dela. Então, eu já venho com esse formatinho de franja, vou puxando pelas laterais. E quando eu encaixo ali dentro do casulo, encaixou certinho. Mas mesmo assim, agora eu vou fazer o detalhe da franja dela, puxando pelos cantinhos para deixar esse detalhe em U, que fica geralmente nas franjinhas, olha lá. Ficou bem bonitinho. E agora, é só vir com uma esteca gravata e fazer as marcações da franja. Depois que eu fizer essas marcações, eu também venho com a tesoura e corto alguns pedacinhos, porque isso vai dar mais sensação de que é uma franjinha mesmo, sabe? Então, eu venho ali cortando e depois uso a esteca de novo para reforçar as marcações e deixar tudo do jeitinho que eu quero. E já ficou uma franja bem bonitinha, vocês viram que fácil? Continuando então com o cabelinho dela, eu vou fazer agora 2 coxinhas pequenininhas achatadas ali na mesa, para poder fazer as Maria Chiquinhas da Bu. Então, eu vou pegar uma estequinha gravata ou qualquer outra que vocês tenham aí para poder marcar. Vou fazer essas marcações e depois que eu terminar, eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Então, são 2 peças dessa. Para fazer o lacinho que vai ligar ali a Maria Chiquinha com a parte do cabelinho dela, a gente pega um pouquinho de massa cor-de-rosa, dá uma achatadinha assim e faz 2 bolinhas pequenininhas, tá? E aí, a gente vai colocar com cola mesmo e vai colocar já direto na peça. Depois, vocês vão ver que eu vou colocar um arame, tá? Porque no primeiro momento eu coloquei sem o arame, só com a cola, mas eu achei que ficou sem sustentação, então eu vou tirar mais pra frente e vou colocar o arame. Aí vocês vão ver, eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz pra retirar da peça e colocar o arame e fazer a sustentação. Então, se vocês estiverem fazendo essa parte, já coloca com o arame, tá bom? Que daí vocês não vão precisar tirar e depois colocar outra vez. Agora, eu tô colocando o sombreamento no cabelinho dela, então eu tô sombreando ali com giz pastel na cor preta. Você pode utilizar a cor marrom, se você preferir. Eu gosto de utilizar a preta porque eu acho que fica mais bonitinho. E aí, eu venho com o algodão ali, com água, limpando aonde sujou, os locais que eu não queria que tivesse sujado. Então, primeiro a gente faz o sombreamento do cabelo, para depois fazer o blush, porque senão vai sujar o rostinho, e aí para você fazer o blush vai ser ruim. Então, deixa o blush para fazer depois que você fizer o sombreamento do cabelinho. Agora sim, a nossa Bu tá prontinha pra ficar dentro do casulinho dela, da fantasia dela. Então, tô passando cola aí, bastante cola, tá? Vou utilizar um arame bem fininho também pra colocar ela ali, pra ela ficar certinha, com uma sustentação muito boa. E depois, gente, eu gosto de colocar o arame em todas as partes que vou colocar ali na peça. Então, eu tô colocando o arame nas patinhas, né? Eu acho que é barbatana, não sei, gente. Nos tentáculos ali da Bu. E também na parte do pezinho. Eu tô usando a T6000 e um pouquinho de Tec Bond número 3, tá? Pra colar tudo. E agora, gente, que a nossa Bu já tá prontinha, eu tô retirando essa parte que eu falei pra vocês, que eu ia retirar pra colocar o arame. Então, eu retirei com uma esteca de faquinha com bastante cuidado, coloquei o arame e depois coloquei a cola outra vez.
Eu vou utilizar agora esse arame. Eu comprei ele, gente, como arame sem fios. É um arame bem fininho, que ele é revestido com um tipo de tecido, tá? E eu gosto muito dele para fazer anteninhas, eu acho que fica bem legal. Eu consigo cortar, ele é tão fininho que eu consigo cortar ele até com a tesoura. Arame sem fios, que chama, tá? Eu vou deixar aqui na descrição todos os materiais que eu utilizei nessa peça para vocês. E aí eu encapei esse arame com um pouquinho de massa cinza escura. Beleza? Aí peguei 2 bolinhas na cor branca e 2 bolinhas na cor cinza escuro. E a bolinha da cor cinza escuro, eu apertei ali no meio, fiz essa entradinha aonde eu encaixei a bolinha de cor branca. Porque essa peça aí, ela vai ser os olhos da fantasia da Bu. Então, a gente vai fazer um buraquinho ali na parte de trás para colocar a anteninha. Colo tudo com Tec Bond número 3 e agora eu vou medir ali para ver se tá ficando no tamanho certo. Depois de cortar, então, eu vou abrir um buraquinho ali na parte de trás do capuz dela para poder encaixar a anteninha. E sério, gente, a nossa Bu ficou simplesmente maravilhosa. Olha isso, gente. Olha essa peça, tá muito linda. Agora já estamos na reta final, então só falta fazer a parte do cabelinho da fantasia. E para isso, eu faço várias cobrinhas e depois meço ali no capuz para ver o tamanho que eu vou cortar e corto todas elas do mesmo tamanho, tá? E depois é só passar um pouquinho de água ali no capuz e vir colocando aleatoriamente. Essa hora não tem regra, vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem para poder ficar um cabelinho bonitinho. Aí vocês vão aí no olho, na estética mesmo. E o meu ficou assim, gente. Eu amei, achei que ficou super fofo. Depois que eu terminei, eu fiz um acabamento bem top, assim, ó, na parte de trás. Mesclei tudo com o pincel modelador e o acabamento ficou show. Com a minha caneta, a mesma que eu utilizei para fazer a maquiagem da Bu, eu faço o detalhe do olho da fantasia. Mas aí eu decidi passar um pouquinho de tinta preta para finalizar. Prontinha a nossa Bu, agora só faltam os sombreamentos, tá? Então, eu vou utilizar o giz pastel preto para poder fazer o sombreamento. E na parte do casulo, eu vou usar um pouquinho de sombra na cor roxa, né? Para poder fazer essa sensação de profundidade e deixar a peça toda bem bonita, com um acabamento lindíssimo. Venho aí com um algodãozinho com água, limpando os excessos. E, gente, é isso. Terminamos a nossa peça, a nossa Bu. Ficou super linda. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou colocar ela nessa base super bonita aí de resina que eu fiz. E depois, para uma finalização completa, vocês podem utilizar um verniz acrílico fosco. Eu gosto bastante desse da Acrylex, tá? Você pode passar com um pincel. Ou, se você preferir, também pode utilizar um verniz em spray, desde que ele seja fosco, tá bom, gente? E lembre-se sempre de proteger a base e também os olhos resinados. Esse foi o resultado final da nossa peça. Eu amei gravar esse tutorial para vocês, então se vocês também chegaram até aqui e gostaram do passo a passo, por favor, clique em gostei, compartilha com seus amigos e se vocês fizerem essa peça, me marquem no Instagram e nas redes sociais, porque eu vou amar ver. E é isso, gente, muito obrigada, beijos e até a próxima, tchau!